Olá, meu amigo da TV Assembleia, meus amigos do Tribuna do Esporte. Aqui nesse programa já falamos de automobilismo, já falamos de humor esportivo no rádio, um programa de enorme repercussão. Mas falamos muito de futebol aqui, falamos de judô, a história do rádio, muita coisa da memória envolvendo o futebol. Mas hoje nós vamos falar de natação. E natação é um assunto para um grande especialista, um ídolo de todos nós, um ídolo recente, que vai contar coisas maravilhosas a respeito da natação, porque eu que nadei mais ou menos, mas adoro a natação porque a natação curou asma de um filho meu, mais novo, entendeu? Ele estava mal, assim, à noite, começou a nadar. Eu entendo que a natação, independente de ser esporte, ganhar medalha ou não, ganhar competição, a natação é fundamental para a saúde do ser humano, e eu falo isso com conhecimento de causa como pai. E nós estamos recebendo hoje aqui o Ricardo Capriotti, companheiro da TV Record, um dos mais competentes jornalistas da nova geração. Ricardo Prado, para o seu aplauso, o tema central do nosso programa. Se o assunto é natação, temos que falar com o Ricardo Prado. Outro dia foi judô e, é claro, trouxemos aquela fera, o nosso campeão mundial, medalha de ouro, né, Márcio Bernardi? Você estava lá, você que é muito fã dele, é ou não é, Márcio Bernardi? Qual é o maior judoca que o Brasil teve? Aurélio Miguel. O Márcio não fala, mas o Márcio vai falar de natação também. E a Ana Kaline conosco aqui, nossa companheira da TV Assembleia. Antes de mais nada, Ricardo, que prazer tê-lo aqui. Você vai ser deputado ou não? Não vou ser deputado, não. Pelo menos nessa eleição ainda não. É um prazer para mim também estar aqui e poder falar um pouco do meu esporte, que é a natação, que é um esporte que já trouxe muitas alegrias para o Brasil. Passa por uma fase excelente agora. E a gente quer aproveitar para divulgar ao máximo para que possa cada vez mais os grandes campeonatos serem também televisionados, como vem aos pouquinhos acontecendo. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado. O Ricardo Capriotti, Márcio Bernardes e Ana, por que nós, do Rádio, Jornal, Televisão e Internet, falamos tão pouco de natação? Por que só futebol e mais futebol? E mereceria falar mais porque é o segundo esporte olímpico que mais conquistou medalhas na história olímpica do Brasil, né, Ricardinho? É mesmo? Depois do atletismo, a natação com o Ricardo, com o Gustavo. O judô não ganha da natação? Aí o judô também está na mesma, não sei exatamente o número. Boa pergunta, o Gustavo fez um estrago aí com 4 medalhas, né? Nos últimos 8 anos, que deve ter. Mas são os 3 esportes com mais medalhas. Aquele menino de Andradina também ganhou as medalhas, né? O Ricardo Prado. E o Manuel dos Santos também, que é de Andradina. Tem uma medalha. Manuel dos Santos de lá, Começou lá no ATC, na mesma piscina que eu comecei. Tem uma tradição agora. Sabe que o Ricardo Prado tem um mérito ainda maior, não é, Milton? Porque hoje em dia, atualmente, não que seja fácil ser atleta no Brasil, ganhar medalha no Brasil, mas na época do Ricardo, há 20 anos, era ainda mais difícil, era ainda mais complicado. Hoje há toda uma tecnologia, há um apoio um pouco maior, um incentivo um pouco maior. Há 20 anos as dificuldades eram muito maiores. E ele pode falar dessa. O mérito do Ricardo é muito maior até por causa disso, né, Ricardo? Pelo que a gente sabe, você não tem patrocínio. Não, eu acredito que realmente era mais difícil, mas eu acho que, graças a Deus, isso evoluiu. Eu acho que nós temos uma confederação brasileira muito atuante, muito profissional. E também acho que o brasileiro é apaixonado por esporte. Então, natação sempre foi um pouco de moda a natação. O Brasil sempre teve bons nadadores. Era o Manuel dos Santos, Tetsuo Okamoto antes dele, a Maria Lenk lá nos anos 30, o Djan Madruga, o Romulo Arantes, o Ricardo Prado. Então, bem ou mal, sempre teve alguém despertando a atenção da mídia para a natação. Agora, essa história de altura, né, Ana? Do Ricardo, Milton, é totalmente o inverso, porque a gente vê o Gustavo Borges hoje mais de 2 metros. Sim, mas eu falei do Albatroz. O Albatroz, aquele alemão, como é que ele chamava mesmo? O Michael Gross. Então, ele pulava e já estava chegando. É igual a história do goleiro. Dizem que goleiro, quanto mais baixinho, melhor, porque está mais perto da grama, mas o nadador, o próprio impulso na saída, uma abraçada, ou sei lá, por uma mão você pode perder uma prova. Ricardo, eu acho que tem que ser ágil 2 vezes, né? Tinha que duplicar a agilidade, a técnica. Como é que era isso na época? Unha, né? É um dedinho, né? A ponta do dedo. Olha, eu sempre fui pequeno, eu tenho hoje 1,68, né? Comecei a nadar muito jovem em Andradina, nas competiçõezinhas locais, lá em Araçatuba, em Penápolis, em Birigui e tal. E eu lembro que desde o início, eu sempre era o mais pequenininho, mas sempre foi assim, né? Isso te incentivou? Quer dizer, só porque vou mostrar que eu posso ser tão grande quanto mas isso nunca foi uma limitação para mim, né? E muitas vezes eu tenho fotos hoje em dia
eu em primeiro lugar no pódio, mais baixo que o segundo e terceiro lugar, né? Então isso é o tipo de coisa que eu nunca achei que isso fosse me limitar. Então eu sempre convivi com isso numa boa. E se você pensar bem, é um esporte individual. O que eu faço na minha raia aqui, o cara da raia do lado não tem nada a ver. Se o limite dele é 1 minuto, o corpo dele consegue nadar aquela distância em 1 minuto, e eu consigo em 1 e 1, será que é uma questão do meu braço, do meu impulso, etc. Então eu procurava pensar só em mim. Eu nunca achei que eu tinha limite para nada, eu sempre achei que o negócio era ilimitado mesmo, e eu sempre treinei talvez um pouco mais, talvez eu tivesse que realmente especializar mais nos impulsos, nas paredes, no impulso da parede, que a gente chama, né, nas viradas e tal, mas eu nunca me senti pior por ser um pouco mais baixo. Talvez o que prejudicasse ele efetivamente é se ele nadasse crawl. Ou provas mais curtas, exatamente. Eu acabei me especializando. Eu acabei me especializando em provas de 200 e 400, que é basicamente meio fundo e fundo, né? Então são provas um pouco mais longas, não necessita tanta explosão muscular, tanta velocidade, aquela coisa muito rápida. Eu não tinha. Aquela coisa explosiva, menos técnica. Menos técnica. E agora aquela prova mais que você tinha que treinar mais, dosar um pouco mais de estratégia, ela mais longa, mais técnica, para mim já ficava mais fácil. Então certamente eu não ia ter chance nenhuma em prova muito curta. Do Gustavo, do Fernando Borges, do Fernando Scherer, 50 e 100 livre, não tinha a menor chance, mas prova de 400 já era a minha praia. Agora você pequenininho, mas você tem menos peso para carregar também. Tem essa tudo uma relação peso-potência, né? Eu tenho um pulmão grande, meu coração bate, sei lá, bombeia mais sangue, é uma coisa interessante. Agora, você acredita que com essa tecnologia que existe hoje você tem essa esquinha, essa roupa de festa, aquilo tudo. Veste, né? Você tem hoje uma medicina esportiva muito mais avançada, você tem uma fisiologia do esporte muito mais avançada. Você acredita que se você fosse um nadador hoje, você teria resultados melhores, seu retrospecto seria melhor do que há 20 anos? Eu acredito, se ele jogasse hoje, ele faria 3 Inclusive, eu sou extremamente pretensioso. A gente conversou um pouquinho do Ian Thorpe aqui, né? Eu acredito que o Ian Thorpe é um fenômeno, ele vence 5 provas no campeonato mundial, coisa assim. Eu acho que se eu tivesse nascido num outro país, que tivessem me visto pequenininho e já me colocado de lado e me treinassem melhor, com todo o apoio psicológico, nutricionista e tudo mais, eu acredito que eu teria sido um Ian Thorpe. Mas aí qualquer um. Mas eu sou super pretensioso. Mas é forte, Marcelo. Só passar por você, mas eu queria te cumprimentar. Gostei. Eu gosto de. O homem tem que acreditar no seu taco. Muita gente confunde isso com arrogância, prepotente, mas ele tem razão. Eu parei de nadar com 22 anos. Eu tô até gostando no auge da experiência, no auge da força, eu não aguentava mais nadar. Mas repita, se você nasce no Texas, em América, em Massachusetts, em Nova York, o que teria acontecido com você? E é engraçado o seguinte, em 82, eu tinha 17 anos e morava na Califórnia, treinava no melhor clube do mundo. E era um dos melhores do mundo, estava quase batia o recorde mundial, enfim, estava numa excelente fase. E durante o nosso treinamento, no verão lindo da Califórnia lá, uma hora pararam assim 3 ônibus no clube e desceram 60 australianos. Eles eram ruins, eles não tinham técnica nenhuma, eles não sabiam treinar, a gente ria deles. E na verdade foi o início ali de um investimento, de um trabalho de planejamento que culminou nas Olimpíadas de 2000 em Sydney com uma estrela como o Ian Thorpe. Quer dizer que você acha que teria sido um Ian Thorpe? Se eu tivesse sido bem trabalhado, tá? Eu acho que sim. Mas eu acho que essa garra que faz a diferença, gente. Em qualquer esporte, a gente pode ter um pouco de incentivo. Mas nós da mídia que temos que incentivar a molecada para acreditar nisso. Porque quando eu era moleque lá em Muzambinho, eu pensei eu queria trabalhar na Rádio Bandeirantes, que era meu sonho. Eu falei isso, o meu atual e único sogro, ele começou a rir. Você vai trabalhar assim lá, mas você vai cuidar da privada. Mas aí falou isso para mim. Mas isso é uma porque a gente do interior, a gente tem complexo, a gente acha que em qualquer segmento não vai conseguir chegar onde você chegou. Mas foi um equívoco do seu sogro, porque um sábio chinês escreveu que o homem vale o tamanho do seu sonho. Quem sonha grande pode até ser uma utopia, mas não tem nenhuma pretensão. Eu acho o seguinte, com exceção do futebol, todos os outros esportes do Brasil, todas as outras modalidades, o cara vingou pela sua abnegação, pelo seu esforço, pela família, a vontade da luta. Então, porque perseverança se a gente for, por exemplo, esse caso da Austrália, tem a história da Espanha, que é muito, muito recente e latente. A Espanha fez campeões olímpicos, medalhistas olímpicos em 20 anos. Ela preparou uma geração
se candidatou para fazer a Olimpíada de 82 e ganhou muitas medalhas. Então, o problema todo é uma questão, uma questão de filosofia, de governo, de iniciativa privada. E não culpar só os governos, não. Eu quero dizer, viu, só para completar esse negócio, que é uma coisa que me fascina, porque... Até porque se fala em governo, estamos aqui numa casa de leis. Mas a gente não pode só responsabilizar o governo, os governos. Desde o governo Montoro, desde o governo Maluf, eu entrego, o Maluf toma posse, foi o Quercia, foi o Montoro, foi enfim, o Fleury, e assim sucessivamente, eu vou lá no governador e entrego um projeto que eu tenho pessoal de investimento maciço no esporte. Desde a criança, passando por alimentação, por dentista, por escola, por habitação, por uma série de coisas. E nunca ninguém fez nada. Nada, absolutamente nada. Então, essa é uma função do governo como toda a estrutura, mas precisa da iniciativa privada, precisa dos clubes que são federados, precisa de toda uma história. Se isso efetivamente acontecer, claro, quando eu vejo o Nussmann, que é um batalhador e tal, mas fala, vão virar potência olímpica, antes de 30, 40 anos, pela nossa própria história, não vão virar nunca. Não, nós somos um fiasco na última Olimpíada e não por culpa dos atletas, até por problemas administrativos. Mas fomos muito bem no Sul-Americano. Mas o Sul-Americano é um quintal da nossa casa. Mas O Sul-Americano é quinta divisão. De divulgação. Você ganha divulgação. Mas você tem essa culpa da mídia, a gente só divulga o que está em alta, que está ganhando. O Sul-Americano foi o que eu vi, a época de maior divulgação do esporte, mesmo sul-americano. Isso é muito positivo. Eu acho que você começar, é aquela coisa mesmo, vamos começar do começo, né? Do início, daquela coisa de você divulgar. Tem muita gente hoje que joga tênis, faz do Guga, que o Guga foi campeão, incentivou de certa forma. Mas é muito pouco, Nana, porque num país de 170 milhões de habitantes, você tem um Guga, você tem um Gustavo Borges, um Fernando Scherer, é muito pouco. É muito pouco. Você pega, por exemplo, o exemplo da Argentina, um país com 30 milhões de habitantes, proporcionalmente é um país que no esporte dá muito mais certo do que o Brasil. Só pega o tênis, por exemplo, hoje dos 100 maiores ranqueados na ATP, 20 são argentinos. Agora, Ricardo Prado, diga para os mais jovens que é claro que você foi uma grande estrela, o que está fazendo, sei que você está ensinando até lá no meu clube na Hebraica, mas quem é você? O que você fez? Porque você não tem lá reconhecimento, viu? Se você fosse um europeu, um americano, a televisão estava sempre mostrando seus feitos, porque você chegou lá no topo. Diga para os mais jovens quem é Ricardo Prado, o que fez Ricardo Prado na natação? O que eu fiz na natação? Bom, eu comecei a nadar com 5 anos mais ou menos, da geral inteira. 5 anos lá em Andradina, por influência dos meus irmãos. Denise, Fernando, Sérgio, Rosa Maria e eu, caçulinha, cidade quente, sem muita opção de lazer. A gente estudava no colégio estadual de manhã, ia para casa, almoçava, pegava a bicicleta e passava a tarde inteira no clube. Eu com 4, 5 anos mais ou menos, segui os meus irmãos. A Denise, que é a mais velha, hoje treinadora do Paulistano, trabalha aqui no Ibirapuera também, começou com a natação por alguma razão, o Fernando também, Sérgio, Rosa Maria. Eu com 4, 5 anos não optei pela natação, mas já era o mascotezinho da equipe. Então eu não optei, eu nasci naquele meio já. Então nas competições, o meu pai era o representante da Federação Paulista de Natação na região de Andradina, então era ele quem levava o equipamento de som, ele quem fazia a locução nas competições, ele que agitava os cronometristas e tudo mais. Então natação em casa era de manhã, de tarde, de noite, dormia natação, comia natação, e desde cedo isso era a minha vida. Em geral, nas competições dos meus irmãos mais velhos, eles sempre paravam a competição para eu fazer uma demonstração. Então eu era o pequenininho que nadava direitinho, nadava os 4 estilos e tal. Então desde cedo eu entendi que eu tinha um talento e eu realmente queria ver até onde isso ia. Eu fui muito influenciado, esses meus irmãos chegaram a ser bons atletas, pegaram seleções brasileiras, quase foram à Olimpíada, por exemplo. A Rosa Maria foi a um Pan-Americano com 13 anos de idade, treinando em Andradina, foi 5ª colocada. No ano seguinte não levaram ela para Montreal em 76, então eu também aprendi com os desgostos que os meus irmãos sofreram e com 12 anos... até na natação, como política, exatamente. Falta de critério mais claro, né? A gente, por ser de cidadezinha longe, não tem influência política, acaba sofrendo um pouco mais. Os paulistas e cariocas sempre vão e os outros ficam. E eu, na verdade, sabia, um dia eu falei para mim, olha, eu quero ser tão bom que eles vão querer mexer comigo, mas vão ter que me levar na marra. Exatamente. Ele disse uma coisa importante. Não, mas peraí que ele está só começando o currículo dele. A primeira
A Olha, primeira vitória, assim, que eu fui campeão brasileiro pela primeira vez, mirim, com 8 anos, no Campeonato Brasileiro. Hoje em dia nem tem mais isso, porque eles consideram que é muito cedo para ter um Campeonato Brasileiro, expõe a criança a uma competitividade muito grande, cedo demais, precocemente. Então, eu com 6 anos participei do Campeonato Brasileiro em Araçatuba e peguei 4 lugares. Então não ganhei medalha nenhuma, voltei chorando para casa. E, enfim, competição, então para mim veio muito cedo e eu absorvi sem problema nenhum. Continuando, então fui campeão brasileiro pela primeira vez com 8 anos, mirim, né? Contra garotinhos de 8 anos também. Fui a minha primeira seleção brasileira com 12 anos infantil, foi no Sul-Americano em Lima, no Peru. Ganhei 4 provas lá e peguei um 2º lugar. Com 13 anos eu já ganhava dos garotos de 14 e 15, e com 14 anos eu comecei a ganhar competições de adulto. Eu ganhei o Troféu Brasil pela primeira vez com 14 anos, bati o recorde sul-americano do 400 metros adulto com 14 anos, e fui ao meu primeiro Pan-Americano com 14 anos, que foi em Porto Rico, em 79. E a partir de lá eu vi os americanos nadando, vi os estrangeiros, e eu decidi que eles tinham 2 pernas que nem eu, 2 braços, e eles tinham um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, um técnico talvez um pouco melhor, e quem sabe se eu fosse treinar com eles eu podia ser também que nem eles. Com 15 anos eu fui para os Estados Unidos, eu escrevi uma cartinha para um técnico americano do melhor clube de lá. Eu falei, eu sou pretensioso e ambicioso, né? E falei que eu era Ricardo Prado, o meu tempo no 400 medley era tal prova. Eu já era especialista em 400 medley, porque era uma prova longa e prova que ninguém queria nadar. Então eu treinava bem, tinha uma boa técnica. Nas outras provas tinham Perto das outras 30. provas ela é demoradíssima. No 400 metros tinha 6 caras nadando. E em geral 6 caras de má vontade que não queriam nadar. Então eu nadava e já ganhei o 400 metros do Troféu Brasil com 14 anos. E me especializei logo cedo nessa prova. Também porque era uma porta aberta, ninguém queria nadar. Uma prova nem ia cavalar, né? E escrevi uma carta então para um técnico americano com 13 anos de idade, me apresentando, falando dos meus tempos. Ele falou que eu era muito jovem ainda para eu ir com 13 anos morar lá sozinho. E tudo foi objetivo, assim, né? Então eu recebi essa cartinha dizendo que eu era muito jovem, quem sabe com 15 anos eu poderia ir. Aquilo passou a ser o meu objetivo de vida também, continuei treinando. Com 14 anos fui ao Pan-Americano, peguei 7º lugar, conheci esse técnico pessoalmente. E a minha família, os meus pais guardando um dinheirinho para poder me mandar para lá. Na verdade eu já tinha 2 irmãos morando fora nos Estados Unidos com bolsa de estudo, graças à natação também, que abriram um caminho para mim. Com o dia 7 de março de 1980, eu fui para os Estados Unidos, não conhecia ninguém, não falava inglês, eu pagava a casa de família onde eu morava, pagava o clube, pagava um garoto para me dar carona também, ajudava na gasolina, e pagava todas as provas que eu nadava, todas as viagens que eu ia, era tudo pago. A gente reclama que no Brasil, não dá um incentivo, não sei o quê, nenhum atleta meu paga nada, né? E lá a gente pagava tudo e paga-se até hoje também. Então a gente tem às vezes também uma ideia errada de que lá fora é tudo muito mais fácil, tem muito mais apoio, e necessariamente não é verdade. Enfim, com Quanto 15 tempo anos, lá fora? passei 12 anos lá. 12 anos. Bom, com 15 anos, um mês após eu chegar nos Estados Unidos, eu fiz o índice para as Olimpíadas de Moscou. Então eu participei em Moscou com 15 anos, fui 12º colocado. E lá, mais uma vez, eu nadei contra o cara que ganhou e vi que ninguém tinha nada mais do que eu, e que agora eu estava também no melhor clube do mundo, que eu poderia, a partir daí, então, começar a pensar em coisas maiores, né? Voltei para os Estados Unidos, me matriculei no colégio também. Então treinava antes do colégio, ia para o colégio, treinava depois do colégio também. Chegava a ser umas 7 horas por dia de trabalho, de água e musculação, trabalho fora d'água. Em um ano eu era o 2º melhor do mundo. No ano seguinte eu ganhei um mundial e bati recorde mundial. No ano seguinte eu ganhei 2 de ouro e 2 de prata no Pan-Americano de Caracas em 93. E no ano seguinte eu fui vice-campeão olímpico nos 400 medley, que na verdade foi a única prova que eu perdi na minha vida. Perdeu para quem? Perdi pro canadense Alex Bauman, que ganhou de mim. E foi apertadinho? Eu lembro que eu estava torcendo. Foi apertadinho, mas foi o 2º, quer dizer... foi 2º lugar, muito bem nadado, baixei meu tempo, que era recorde mundial, mas ele foi melhor que eu. Emocional, Ricardo, como é que funciona de um nadador? Por exemplo, perder essa prova, o que representou emocionalmente? Olha, foi particularmente uma situação difícil, porque eu era o melhor atleta brasileiro, indo para uma Olimpíada em Los Angeles com chance de medalha de ouro, né? Então o vôlei estava muito bem também, mas essa pressão era diluída entre 8 jogadores, sei lá o quê. Então eu senti muita pressão, eu senti que não era só eu nadando ali, eu tinha obrigação de nadar pelo Brasil também.
Então é... Aí não ganhou e eu lembro que nós, Márcio Bernardes, nós cronistas esportivos somos arrogantes, a gente não divulga muito, a gente divulga só o futebol. Aí quando chega Pan-Americano e principalmente Olimpíada, a gente passa a dar espaço para todas as modalidades. E quando aparece um Ricardo Prado, a gente vai lá na família, na mãe, no pai, no irmão, no cachorrinho, que negócio todo, né? Mas quando não ganha, como ele não ganhou, a gente que não entende resolve meter o pau no cara também. Como já tem muita gente metendo o pau no Guga agora. Não, E pois 99% da crônica, inclusive eu, a gente não entende de tênis. Então eu lembro dessa pressão. É. Né? Foi frustrante, Mas, porque a gente achava que você tinha que ganhar na marra. Eles eram obrigados a ganhar. Tipo assim, e não que eu me sentia como se eu fosse ser triturado se não ganhasse. Mas na verdade, Acho que ele não ninguém foi, fazia eu de acho que não maldade. foi também Não, tanto não fui, não. assim. Não, Sabe, deixa eu não me lembro, eu sou bem novinha, eu me mas lembro eu em 84, eu não ouvi, eu eu lembro não bem, lembro, acho assisti que a não houve prova esse ao vivo e massacre. torcendo não. por você. Deixa eu falar, eu cobri a Olimpíada de 84 pela Rede Manchete. E naquele ano, a emissora ela contratou um bambambam de cada especialidade. Então era o Ademar Ferreira da Silva no atletismo, era o Moreno no vôlei, o Vlamir Marques no basquete, o Carlos Alberto Torres no futebol. Você vai falar do Rômulo Arantes. Eu nunca vi um cara tão bem para comentar um assunto como esse cara na televisão comentando natação. Mas eu queria... Claro que ele conhecia tudo. O bambambam fora do futebol, que você falou que a expectativa era toda em cima do vôlei, que tinha sido medalha de prata em 82, quando nós perdemos na Argentina por 3-0 para a Rússia, né? que tinha vencido o Pan-Americano. Mas Pan-Americano não conta em termos de Olimpíada. Contava. É, mais ou menos. Hoje em dia não conta É, mais. aí eu me lembro que o Ademar, ainda no avião, contou pra gente, tem um cara de Brasília e tal, esse cara é capaz de desbancar o inglês e não sei o quê. E nós ficamos todos surpresos. E eu me lembro que eu fui com o Yata Anderson, que era um dos repórteres da Manchete, na UCLA, Universidade da Califórnia, onde muita gente estava hospedada e muita gente treinava. E o Sebastian Coe estava treinando. E nós então medimos o tempo dele, comparamos com o Cruz e tal. E eu e Eli Coimbra apostamos com o falecido, saudoso Eli Coimbra, apostamos com um jornalista inglês que o Cruz ganharia. E o cara, ganhamos e tal. Mas nós também apostávamos, não apareceu ninguém para apostar, no Pradinho. E ele não ganhou. E foi uma frustração, foi verdadeira. Eu acho que em termos de... nós não esperávamos que você fosse encontrar um oponente para te ganhar nos 400 metros, como imaginávamos que poderia ter surpresa com o vôlei masculino, que foi tão badalado ou mais badalado que você. Você cobriu a prova dele, não? Não, a dele não. E qual foi a distância? O Baumann chegou... Eu lembro que ele chegou bem na frente, né? Quer dizer... Qual é? Não, acho que não. Não, desculpa, eu queria saber... Não, ele chegou um segundo na minha frente, numa prova de... Um segundo? Um segundo. É bastante, é o suficiente para entrar. Mas você errou? Você acha que você errou? O que aconteceu? Ele estava bem melhor que você. Na última... Na última virada, quem estava na frente? Não, é assim, ele estava na frente. segundo melhor, vamos lá. 400 metros é uma prova muito difícil, uma prova longa. Os 4 estilos, tem que ser especialista nos 4. E é difícil você encaixar os 4 estilos no mesmo dia, na mesma hora ali, né? Então sempre tem aquele que fica um pouquinho mais assim, um pouquinho não encaixa direito. Enfim, é um desafio. E o meu forte sempre foi a primeira metade da prova, o borboleta e o costas, principalmente costas. Em geral eu já virava a primeira metade na frente e ganhava a prova ali. O forte dele era o peito, que era exatamente o terceiro estilo. Você virou na primeira, na frente? Chego lá, virei. Exatamente o forte dele era o peito, embora tudo dele fosse muito parelho, tinha um peito melhor que o meu, e era exatamente o peito ali, onde às vezes eu tinha um pouco de dificuldade, a minha passagem era um pouco pior. Então a minha estratégia é tentar passar na frente e segurar, a dele passar não muito atrás e me passar no peito, e a gente briga no crawl. E aconteceu de uma maneira, na verdade, haviam outros caras que podiam nadar ali também. Tinha um italiano que foi campeão europeu, que tinha um tempo muito próximo do nosso. Tinha o Jesse Vassallo, que era o ex-recordista, treinava comigo. O americano também tinha sido campeão mundial 4 anos antes. Enfim, então não era só nós ali, né? Na verdade, aquilo lá, esse 400 medley, estava se tornando a prova mais interessante dos jogos ali, para muita gente, né? Porque tinham assim 5 caras que poderiam ganhar. O Baumann, um deles, eu, recordista e tudo mais. Então passei o borboleta, todo mundo passa mais ou menos junto. No lado de costas eu já fiz minha parte lá, botei um corpo e meio mais ou menos na frente de todo mundo. O Baumann colado ali comigo, um corpo atrás. No peito ele me passou, fiquei aqui nele.
E no crawl ficou tudo igual, e eu fiquei aqui nele. Foi um segundo uma andar. batida, né? É isso que eu É falei. isso aqui. Mas aí, Não é essa, nada, né? aí pesou a estatura, com certeza. Porque no crawl, o cara, ele precisa do corpo, ele precisa do tamanho do... Isso faz diferença. É da vida, é genético. O cara manda o cara pular no basquete o Pradinho, 1,80m com um cara de 2 metros. Se essa sua derrota, você perdeu a medalha de ouro, te fez abandonar a natação. Você abandonou muito cedo no auge da carreira, com 22 anos, é o auge do nadador. Isso te motivou a abandonar Não, E não. na mais cedo a natação de natação? Olimpíada, foi uma de prata? Foi uma de prata. Você disputou uma Olimpíada só? Disputei 4 Duas. anos antes Moscou, A 12º lugar e tal. Bom, natação sempre foi um esporte, pulando um pouco aqui já, né? Sempre foi um esporte de adolescência. Não é um esporte profissional, embora hoje estejamos devagarzinho chegando lá. Temos um exemplo aí, o Gustavo Borges, com 29 anos ainda nadando, né? Graças a Deus as coisas melhoraram. Então, em geral, você começa muito cedo e chegou a 18, 19 anos, você para de nadar. Você vai estudar, ou vai trabalhar, e nunca existiu uma profissão de natação. Então, eu treinei muito forte dos 15 aos 22, aí, 21 anos. Não ia ficar correndo atrás de uma coisa que é a única que eu não havia conseguido, que era a medalha olímpica de ouro, tinha de prata já, e eu estava cansado já, e eu não tinha motivação. Então eu nadei, isso foi com 19 anos, nadei com 20, com 21 e 22 também, e não tinha motivação. Motivação no que eu chamo, sem querer soar mercenário, é dinheiro, é patrocínio, exigem de você um trabalho de profissional e dão para você condições de amador. E eu estava cansado daquilo já. A impressão que sempre me ficou foi essa, que você Entendeu? se encheu da coisa. Me enchi de treinar, enchi da pressão, não tinha nada em troca. Deixa eu fazer uma pergunta, Entendeu? até didática para o telespectador. Eu não fui nessa Olimpíada de Sydney, mas você foi lá? Não fui. Me disseram que a piscina oficial de Sydney, eu até fiz questão agora em Seul, eu ia muito correr no Parque Olímpico lá e procurei um cara para me falar sobre isso. E na piscina de Seul, ela não era igual à piscina de Sydney, que tinha um lance de onda, de tecnologia super avançado. O que é que aconteceu? Olha, eu não tive lá. E quem fica na raia, na número 1 ou na número 8, se ele é prejudicado mesmo pela onda e tal. Dá uma aula pra gente. Eu acho que, na verdade, qualquer um é um, tá? Eu acho, por exemplo, o lance que você falou do nado livre, né? Eu e o Bauman. Se o melhor que o Bauman pode fazer é 4,17, o melhor que eu posso fazer na minha raia aqui é 4,18, pode até ser que o braço tenha alguma coisa a ver, mas você concorda que são coisas diferentes? Né? O que ele faz na raia dele tem nada a ver comigo. Eu acho que, na verdade, ali eu consegui dar 100% da minha capacidade, que era 4,18. Ele deu 100% da dele, era 4,17, entendeu? Se tem a ver com o tamanho do braço, da perna, eu não sei dizer. Mas eu acho que foi uma luta, foi uma grande prova. Acho que todo mundo que assistiu com certeza e esperava que ia ser uma grande prova, viu lá, e foi, e ele bateu na minha frente. Então, águas passadas. Agora o outro lance também para terminar. Não é que botavam pressão para mim, mas toda vez que vinham falar comigo, e aí, Pradinho vai ganhar o ouro, aí Ricardo de ouro e não sei o quê. Para um garoto de 18, 19 anos, por mais que ele seja maduro que eu era e tal, sempre é uma coisinha a mais que você carrega, né? Pesa a responsabilidade. Pesa a responsabilidade. Então tudo bem, na hora de nadar eu procurava não pensar em nada ali, né? Joga tudo pro lá, para fora e pensa só você em cima do bloco olhando para a piscina, pensa naquilo que você já fez zilhões de vezes antes e bloqueia tudo, mas eu não estava mais ali sozinho nadando não, entendeu? Eu tinha realmente um peso de um país inteiro, que é uma coisa legal também, né? Mas certamente hoje em dia uma criança nessa situação teria um apoio psicológico, alguma coisa que eu não tive e que eu acho que fez falta. E sobre as ondas da piscina? Ondas da piscina. A gente costuma acreditar que a piscina mais funda é melhor, porque a água, quando o atleta nada, ela vai para baixo. Isso é uma coisa, eu não sei, é o que eu vou falar e estou chutando aqui, né? E ela bate embaixo e ela volta e vai para os lados, né? Então, quanto mais funda a piscina, quanto melhor desenhada e projetada, menos você vai ter esse movimento da água, e a água parada você é o mais rápido, claro, né? Por isso que falam que as raias do lado são piores, porque é exatamente onde a água vai escoar. Então essas piscinas novas, a água entra num ralo e não volta mais, ela volta lá por baixo,
ela não são aquelas bordas antigas que a água bate e volta e supostamente prejudica o atleta. Agora, isso tudo aí ajuda até certo ponto, né? Eu já vi os caras ganharem nadando na raia 1, como ganharem nadando na raia 4, e quem está pronto para fazer vai lá e faz. Mas me falaram, antes de Sidney, o treinamento do Torque, o estilo, que ele treinava naquela piscina também, né? Não, ele treinava... Isso pode ter influenciado? Natação tem, no futebol tem o fator campo e torcida. Na natação tem, não? Eu acho que tem fator tem questão de piscina. motivação, mas não tecnicamente ali na hora. Então, mas cara eu cheguei a ler, numa piscina. eu cheguei a ler, inclusive, o seguinte: no Brasil não tem nenhuma piscina, tecnologicamente falando, igual a piscina de Sidney. Eu concordo, no Brasil acho que a última grande piscina que foi construída foi a do Maracanã em 79, né? Então eu não sei, ajuda e não ajuda. Por exemplo, esse fast skin, né? Essa roupa nova. Eu não sei se ela ajuda. Eu acho que a gente está acostumado a raspar o pelo, né? Eu acho que exatamente o que ela faz, ela reproduz a sensação de estar raspado. Eu tenho o braço peludo aqui, se eu jogasse uma gotinha de água, a água ia ficar presa aqui no meu pelo. Se tivesse o braço raspado, a água deslizava. Então pensa nessas linhas aí, mais ou menos. Então, se essa roupa ajuda ou não, eu não sei. Mas se eu estivesse disputando uma prova numa Olimpíada, certamente eu ia querer estar com uma dessas roupas. A Ana estava me falando antes, você teve a informação de que ele, paradoxal, que ele quase morreu afogado uma vez, o James Rubio viu isso também. Você quase morreu afogado? Não foi bem morrer afogado, eu quase dei um vexame. Foi num evento que eu fui em Florianópolis, era um evento meio de surfista, na verdade, não era na praia, uma praia badalada, todo mundo lá. E eles colocaram uma boia a 200 metros da praia, você saía correndo, nadava até a boia, fazia a volta e voltava. E o pessoal que entende de mar e tal, podia voltar pegando jacaré, usando as ondas, né? E eu era o grande convidado do evento, o patrono e tal, e eu participava só da última etapa, depois só com os vencedores das baterias, né? E fomos lá, eu e mais 7 caras, disputar, nadei muito bem, fui o primeiro a chegar até a boia, mas aí eu comecei a tomar onda na cabeça, comecei a afundar, aí eu afundava, ficava lá embaixo, subia, dava 2 respirações, afundava de novo que vinha mais água. Eu quase tive que pedir pro jet ski me salvar. Não sei se o Gustavo Borges ou o Fernando Scherer, recentemente no Rio de Janeiro também, foi fazer Sei uma que eu brincadeira quase no mar. tive que... Mas E foi fui o o último colocado, Mas aí, quase você fui vai esperar humilhado. Seria o Rubinho Barrichello desempenho. não conseguia fazer uma baliza. Não, é mais ou menos isso. Agora, Eu mas pera questiono aí. se ele É consegue até compreensível. fazer. É que exploraram mal o negócio, porque, pô, você tá lá, você pega aquelas ondas de Ipanema, Mas você entendeu? Leblon. Totalmente diferente, Não, não dá não pra faz. esperar. É uma Deixa eu te brincadeira. perguntar uma coisa. Você acha que o Gustavo Borges consegue uma medalha na Grécia? Ou essa situação toda que ele está vivendo, o top cada vez mais badalado, a idade dele, uma série de coisas, não vai dar? Não, eu acho que ele teria muita dificuldade. E se o Xuxa já acabou? Pergunta também. Fala dos dois. Olha, boa pergunta. Olha, o Gustavo, eu acho que é sem dúvida, pelo menos em termos de medalhas e tal, o melhor nadador que o Brasil já teve, em termos de medalhas. Até historicamente, né? Então ele fez coisas que nenhum outro conseguiu, então tem todos os méritos do mundo. 4 medalhas olímpicas, 3 individuais e 1 de revezamento. Mas ele teve muitas dificuldades. Em Sydney, por exemplo, nesses últimos grandes encontros de verdade de natação mundial, que foi Sydney 2000 e Fukuoka 2001, onde estava todo mundo lá, na piscina de 50, que é onde vale realmente, preparado, não era mundialzinho e tal, ele não chegou até as finais. Então, se a gente vê que essa situação, que é como está se mostrando, ele vai ter muita dificuldade. E o então, russo eterno lá que levou uma facada? Russo eterno já era também. Parou? Já era. O Popó, que era o já grande, era. né? O grande, Bam Já Bam Bam. passou, acabou. Mas e o Xuxa? O Scherer, olha, o Scherer é muito talentoso, mas pelo que a gente vê, não gosta muito de treinar, né? O Scherer tem os melhores tempos do mundo ainda até hoje, que é 48,4, mas foi feito em 98, fazem 4 anos já. O mundo não para não, entendeu? Quem que você O aponta? Edivaldo grande Bala promessa. Valério, que é um outro nadador que está surgindo. Tem aí. um outro Quer dizer, aí já que tem uma tá- certa idade. Não, já foi inclusive graças ao Valério que a gente conseguiu a medalha, nossa única medalha em Sydney no revezamento. Foi ele que segurou a onda lá, sem dúvida. Ele foi o último, né? Ele que fechou o revezamento, ele que segurou. Agora fale da natação. Deixa eu falar do Valério, meu. desculpa, Só para O Valério, se a gente olhar o tempo dele, ele não tem chance de entrar entre os dois. Eu acho que uma final olímpica é possível e seria um excelente resultado para ele. Tem alguém que você indica
que pode pintar? Porque Pode pintar? Tem vários. Mas você acha que o Brasil, nós ultimamente, de 80, foi 80, 89, todas as Olimpíadas nós ganhamos medalha na natação, né? Certo. Fora 88. Fora 88. Você acha que esse ano, 2004, a gente pode ter alguma esperança? Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que a gente está, tipo assim, numa entre-safra. O Brasil tem excelentes talentos e molecadinha muito boa, mas jovem. E a gente sempre teve dificuldade em fazer a transição desse atleta de 16 anos, que é muito bom para a idade dele, para competições onde ele vai nadar contra os caras de 22, 23. A gente não consegue fazer essa transição. Ele continua sendo muito bom aqui no Brasil, mas não chegando a finais nesses grandes eventos aí. E a gente tem, por exemplo, vou citar 3 nomes aqui. O Caio Márcio, que é um garoto da Paraíba, nada borboleta, é bom desde pequenininho. Inclusive, a gente tem uma tradição também em ter excelentes atletas muito jovens, nas categorias de base, muito bons, que param de nadar com 15 anos. E você continua acompanhando, quer dizer, ferro e fogo, essa coisa e os outros dois? Essa é a minha profissão. Você faz isso? Faço isso. Enfim, então esse garotinho Caio Márcio, eu achei que ele fosse parar como muitos que pareciam com ele pararam antes, mas ele continua até hoje, está melhorando e acho que para 2008 ele vai estar no ponto. Para 2004 eu acho que ele vai fazer o índice, pode até chegar ali entre o 8º e 10º lugar, que vai ser excelente, mas não está pronto ainda para brigar para o pódio. Outro garotinho, 15 anos, Lucas Salata, começou comigo aqui no Projeto Futuro, hoje nada no Pinheiros. É especialista em medley exatamente nas provas que eu nadava. Nesses últimos 10, 15 anos é o único atleta que eu vejo com chance de quebrar os meus recordes, que até hoje são meus, o 200, 400 medley. Porém, só melhorar sul-americanos. Só melhorar esses recordes não coloca ele em boa posição. Então eu acho que ele vai até além. Ele está com 15 anos, eu acho que com 17 ele quebra os meus recordes. Eu acho que com 19, 20 anos, 2008 ele vai estar pronto. Agora, muitos já apareceram em situações similares e não chegaram a lugar nenhum. Agora, eu acho que esses que eu mencionei chegam. Como mãe, o que você gostaria de saber dele? O Milton abriu o programa contando sobre a questão do filho dele, que foi fazer natação porque tinha um problema respiratório. O Aurélio Miguel, Milton, começou a gente lutar, levava pronto-socorro de madrugada, de noite. Mas você sabe uma semana de natação, aquilo já quando Mas você sabe que o Aurélio conta que ele começou o judô exatamente procurando o esporte por um problema respiratório. Mas o meu irmão também curou uma asma, curou uma bronquite, problema respiratório. Depois jogou no Botafogo, você conhece ele? Zé Bernardo. Que maravilha, né? Que maravilha. Com natação. Conta, você está sendo assistido em São Paulo, Grande São Paulo, em todo o interior de São Paulo, toda a cidade de São Paulo pega a TV Assembleia. O que você diz para as mães e pais de garotinhos com problema de pulmão? Eu acho que esporte é a saída para o nosso país. Tanto para as crianças que não têm condição, que são carentes, que não têm o que comer, que não têm escola, o esporte educa, o esporte desenvolve, faz o cara crescer, faz o cara assumir responsabilidades, compromissos. Então, além de curar doenças e tudo mais, o esporte educa. Hoje, eu sou treinador, tá? Eu sou técnico do Projeto Futuro, que é uma iniciativa que o governo do estado tem há 18 anos já. Começou com o Fleury, né? Eu acho que começou com o Montoro. Não, o Projeto Futuro começou com o Montoro. Mas quando contratou... O Fleury foi quando eu entrei. Quando ele contratou foi as escolinhas de esporte, foi no Fleury, e depois eu fui incorporado ao Projeto Futuro, que só existia com atletismo e judô, desde 84. E esses dois esportes são referência nacional. Na natação a gente ainda está tentando chegar no nível desculpa, deles. mas fala da natação pro pulmão, asma e tal, porque... Olha, eu não sou um médico, né? Mas dizem que realmente melhora. Cura mesmo? Diz que cura mesmo. Bronquite. O que os caras bronquite asma, bronquite asma. Os caras falam e outra, da natação, que o ideal... será que seria isso, por exemplo? O meu esporte favorito é corrida, eu corro. E acho o esporte mais gostoso. Nós já vamos lá. Então eu acho que é o esporte, correr, como eu corro diariamente, em torno de 10, 12, 15 quilômetros, é o esporte para a cabeça, o melhor esporte. Para o corpo é o pior esporte, que afeta tornozelo, ligamento, etc. E os caras cansam de falar para mim, larga essa porcaria e vai nadar. A natação é o esporte perfeito. Talvez respondesse em parte essa colocação, o negócio do pulmão. Por que a natação é o esporte perfeito? Que ela desenvolve eu acho que movimenta todos os músculos do corpo. Movimenta todos os músculos do corpo com o mínimo de atrito. Você não tem batidas como tem na corrida, né?
então vai pegar o seu joelho, o quadril, tudo mais. E é o que a gente chama, é o que eu acho, é que abre o pulmão. Você não pode respirar quando você quer, você respira quando você está em posição de respirar, né? E no treinamento de natação, muito do que a gente faz é bloquear a respiração também. Então é acostumar o seu corpo a funcionar com menos oxigênio. Então a gente diz que quando o cara... Então por isso a gente muitas vezes tem dificuldades em acreditar que um atleta possa ser... que um garoto possa vir a ser um bom nadador se ele começa a nadar muito tarde, né, com 14, 15 anos. Porém, o Scherer é um rapaz que começou a nadar tarde, com 14 anos. Então acho excelente ter uma exceção num cara tão bom como ele, por exemplo. Você nada ainda hoje? Nado hoje, sim. Você Nado e participo de... Mas você E nada... participo de... Nada, nadei hoje. Nada Eu nado todo dia. Então, os 400 É. metros você faz ainda? Nem que me pagasse. Você nada só pra... Nada- Igual o Leão. Não, eu nado um o Leão não treinozinho treina lá. de gol de Eu nado um jeito, treinozinho. nunca mais foi pro gol nem pelado. Não, peraí. Eu nado, faço 2.000, 2.500 metros por dia, mais ou menos. Todo dia? Faço, na maioria dos dias. A gente trabalha muito, às vezes não dá e tal, né? Faço musculação, faço a minha parte aeróbica fora da água também, bicicleta e tal, para manter a forma. E 400 metros eu ainda não estou treinado o suficiente para nadar um 400 Eu queria metros. fazer justiça a uma coisa. Há 2 clubes brasileiros que sempre fizeram da natação uma das bases de treinamento, de revelação de talento. Um é o Pinheiros aqui em São Paulo e outro é o Sem Minas dúvida. Tênis Clube Uhum. em Belo Horizonte. Merece Flamengo aplauso. também. E o Flamengo também. Mas o Mais recente. Mais recente, mas também. O Flamengo tem mais aquela história de remo, da Lagoa Rodrigo de Freitas, e veio bem mais Técnico recentemente. Bulk. Agora, isso é uma coisa. A outra é ao nadador, ao garoto, porque eu me lembro, desde moleque lá em Ribeirão Preto, na recreativa, que a meninada que treinava, que gostava de nadar, e a gente tinha um torneio interno lá, o torneio branco e preto, e o único que eu não participava, eu participava de atletismo, basquete, vôlei e tal, mas nunca nadei, nunca gostei de nadar, porque eu sabia do sofrimento. O cara que treina natação é um abnegado, ele acorda 4, 5 da manhã. Que é o esporte da solidão. Ele vai pra Mas isso piscina aí muito já num cedo. nível bem mais elevado, né? Então não Mas, desculpa, não gente, precisa achar que o garotinho que vai fazer natação vai necessariamente ter que ir para 4 horas da manhã. Não, mas A gente, por exemplo, os meus garotos do Projeto Futuro, que moram no alojamento, que são de outros estados, a gente consegue fazer um trabalho muito bom treinando só uma vez. Mas eu tô querendo enaltecer, eu não tô fazendo, nem quero desistir. Qual é o horário? Não, pois é, mas entendeu? Mas agora, por que é esse lance? Por que tem que acordar 5, 6 horas, começar a treinar às Tá. 5, 6 horas da manhã? Depois de um certo nível, para você melhorar, você tem que treinar 2 vezes por dia, né? E o único horário que dá é antes do colégio. Você faz um treino de manhã, das 5 às 7, ou das 5h30 às 7, ou das 5 às 6h30, dependendo da sua assiduidade e tal, de quanto tempo você tem que treinar. Vai pro colégio e faz o treino principal à Isso é tarde. coisa do comportamento. Eu fiz natação, fiz balé aquático, salto ornamental, joguei vôlei, joguei basquete, só não joguei futebol. Excelente, Não, excelente. porque você procura uma coisa, mas eu acho que o que acaba tirando a criança é a coisa da responsabilidade. Todo dia, aí eu tinha que estar na natação 3 vezes por semana, aí Ah, eu já mas não aí- queria. Não, Aí é precisa verdade. de disciplina, né? Mas o você esporte acaba é legal. desistindo. Faltou. Exatamente por isso, que você não aprende, muitas vezes você aprende o esporte, mas você tem que ter ao lado, em contrapartida, a questão da disciplina, Exato. do emocional, falta isso. Foi Acho isso que que no treinamento, ele- no que ele início dá. do treinamento das crianças, falta isso. Nas uma qualidades conversa do mais esporte. psicológica, né, para você se adaptar a essa Você vê que a questão. criança hoje em dia, ela começa uma coisa, vai para outra, Ah, para isso outra, eu não faz fiz nada, muito, né? também não faz Mas nada. voltando um pouquinho Mas àquele jogava lance dos direitinho. pais, Não né? é Os 3 folga, filhos não. nadavam no Mori. Aham. Por ser um ídolo deles também. Muito obrigado. Mas é É uma questão de difícil, não opção. tem muito retorno, não é uma coisa... Tipo assim, eu às vezes fico um pouco revoltado, qualquer esportezinho novo que surge por aí, tem mais atenção, tem mais mídia, tem mais patrocínio que natação. Você bota um half pipe em qualquer lugar aí, enche de criança, daqui a pouquinho já tem um torneio, daqui a pouquinho tem um Nescau enorme lá, daqui a pouquinho de televisão, e natação não. Olha, Eu acho que em parte tá é culpa da pessimista, natação. Você tá um pouco Em pessimista. parte é culpa da natação também. Você está pessimista um pouco com o seu Não, mas esporte? de ídolo, Márcio, não podemos reclamar da natação. Também acho que não. Olha eu os 3 últimos, Ricardo Prado, Sim, Xuxa e o mas Gustavo. também eu acho. digo, o Gustavo, Três que hoje é Gugas. ídolo do esporte brasileiro, é um esportista que está sempre na mídia, todo mês tem um torneio, todo mês tem um campeonato, ele vira e mexe, está chegando ao final de uma competição. Com a natação é diferente, apesar de ter Tem o muita mais vale, publicidade, aí Ricardo. também, Na ó, sua você não época tem você fez muita excepções A publicidade. gente frequentes. está acostumado Eu no fiz tudo futebol. que era possível fazer Deixa para eu mim. falar um negócio do Coraci só. A gente está acostumado com o futebol e mete o pau em cartola. Ontem até entrevistava o secretário executivo do Ministério do Esporte, porque quando eu soube dessa nova lei, desse projeto de lei que o governo mandou para o Congresso, e eu vi
2 cartolas xingando o Ministério porque mandou o projeto. Eu falei, esse projeto é bom. Porque se não agradou os cartolas, esse projeto nem lia, nem sabia e tal. Então, diferente, a natação tem um cartola elogiadíssimo, que é o seu Coraci Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Esporte Aquático. Vamos ver, estou esperando a tua resposta. Ele colocou bem, porque o Aurélio Miguel sempre desceu o porrete naqueles manetes e acertou na moça. Vamos ver se o Márcio é bem informado de novo. Você Posso concorda? falar? Claro, Eu você concordo, que manda. Eu concordo, sim. Poxa vida. Sabe, eu acho que hoje, Eu já passei a gostar do hoje a Coraci, gente vê a natação acontecendo. Por exemplo, o Brasil acabou de mandar uma equipe do Pan Pacífico no Japão. E antes disso, eles passaram 2 semanas treinando em altitude no México. Eram coisas que eu vi os meus adversários fazendo e que eu queria poder fazer e que o Brasil não fazia. Quando a gente ia para competições longe, como o Japão, Austrália e tal, eu chegava em cima da hora, às vezes não tinha nem passagem para mim. Eu acho que o grande mérito até das minhas conquistas foi que eu fiz tudo sozinho. Eu ia contra a maré. A confederação na época nem agradava a ele com o Ricardo Prado. Era pelo Rubem Dinar, que era da época dos militares, era um autoritário, né? E na verdade eu acho que eles nem queriam tanta atenção para o lado da confederação. Então, e hoje em dia eu vejo acontecendo dirigentes como o Coraci, Dr. Coraci, a gente chama ele, né, pelo nome e tal, ele é tudo que eu gostaria de ter tido na minha época. Ninguém é perfeito, claro. Ele é um esse segundo do Bauman podia ter... Podia, claro. Pra você ter uma ideia, olha, você falou da UPA, né, a UCLA. O Brasil ficou alojado na UCLA, que era uma das 2 vilas olímpicas em Los Angeles. A minha competição era na USC, na outra Vila Olímpica. Era assim, uns 40 quilômetros de uma Vila Olímpica para outra. Eu nadava a eliminatória de manhã e a final à tarde. Não dava tempo pela distância e pelo trânsito para eu voltar para a UCLA para eu descansar. Eu pedi para o COB, né, para alugar um quarto de hotel ali, para mim não alugaram. Então, você eu fui dormir no quarto de um amigo meu mexicano que deu a cama dele para descansar. Você pega o bolo da verba do COB hoje, a distribuição... da revelação dele. Então eu acho que hoje em dia... Todo mundo acha que é fácil, né? E quando você fala que o Brasil voltou de Sydney com pouca medalha, que não foi culpa dos atletas, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso aí. Eu acho que foi culpa dos atletas. Então, mas eles chegaram lá um mês antes, eles tiveram cada um o seu especialista, eles todos, tudo que eles pediram, eles conseguiram. Chegaram lá um mês antes, ficaram treinando e não levaram. Outro então, mérito do eu já Coraci, discordo você pega o bolo... Cara, aí é pontual. Vai, Márcio, você está querendo ser deputado? É o curso de política aí, né? Viu? Outro mérito do Coraci. Você pega, eu vi a última distribuição de verba do COB e eu estava vendo como foi o rateio da verba que o COB distribuiu para as confederações. E comparei o que o COB, as confederações receberam 20 anos atrás e agora. A Confederação de Natação é 2ª ou 3ª verba, quer dizer, ele vai lá, briga, tem feito eventos internacionais aqui no Brasil, vários eventos. Brasil, e tem um patrocinador forte que é os Correios, que patrocina a natação brasileira há 12 anos. Quer dizer, então, é o que eu falei. É tudo que eu gostaria de ter tido quando eu nadei. Tudo a publicidade brasileira que eu fez via. justiça a você? Você foi um garoto propaganda de grandes empresas? Olha, eu acho Como é o Filipão hoje? Eu acho que na época eu fiz o que eu poderia ter feito. Era uma época diferente, né? Eu acho que eles não sabiam ainda associar a imagem de um atleta vencedor ao produto dele, como tem hoje em dia, né? Tanto que hoje em dia é tão diluído que o atleta nem é vencedor, mas já está lá e ganha uma coisinha pequenininha ali, já serve também e tudo mais. Então eu tenho plena consciência de que a minha vida seria muito diferente se eu tivesse nascido, sei lá, 15 anos depois. Agora, Mas eu sei que para a época que eu fiz tudo, o máximo que eu poderia ter feito eu consegui fazer. Viu, Pradinho, no nosso mundo do futebol tem muito C. Se o Brasil não tivesse tomado aquele gol lá no Sarrial... Pois eu também não gosto de pensar por causa do C. Nós temos no futebol a gente chora um monte de coisa. Eu, torcedor do Santos, choro 95, mais Sereno de Freitas, Santos e Botafogo. Aquela prova sua, que eu não digo que você perdeu, conforme alguém já falou. Eu também não acho que eu perdi. Você ganhou a medalha de prata. Certo. E o rapaz, o Bauman, ganhou a medalha de ouro. Mas essa prova passa na tua cabeça uma vez por semana, uma vez por mês? Não. O que faz o Alex Bauman na vida hoje? Isso você quer saber ou não quer? Você encontra os adversários seus, são seus amigos? Sim, encontro. Eu até ia terminar, se eu nadava, né? Eu nado, sim, voltei a competir recentemente no Masters, né? Que é para as categorias do pessoal mais velho. E eu fui para Nova Zelândia em março e peguei 4 medalhas lá.
Ó. Então mantém No esse Mundial de vencedor. Masters, é. Contra Peguei- o Bauman. Não, o Bauman não apareceu. Agora, nadou um cara francês na minha categoria, 35 a 39, né? Eu tenho 37, ele tem 34, então, na verdade, é o ano que você vai fazer a idade, então você nada. Meu, o cara nadou, assim, 25 na minha frente. Eu vou ter que treinar muito para tentar ganhar Sim, o mas próximo. você não lembra dessa prova? Você esqueceu? Lembro. Não, lembro. Você viu o tape em casa dessa prova? Eu não errei tenho aqui. tape em casa, eu tenho o tape do meu recorde mundial, que eu tenho uma fita que eu fiz, e eu dou clínicas e palestras e tal, e eu passo sempre essa prova. A prova do 400 metros da Olimpíada realmente eu não tenho. Você não Mas tem eu não curiosidade tenho- de ver no que você errou e tal? Né? Eu já vi Não, ela foi isso que eu várias vezes. questionei, né? Ele não errou. Na Eu já vi verdade, ela foram várias os vezes. fatores que É. ele colocou. E não, eu vejo sem problema, não tenho frustração de não querer olhar. E vocês que Eu já foram segui grandes muito estrelas, tempo pra- você sabe exatamente onde está o Jesse Vassalo, o que faz, o que Sei, faz sei, o Bauman. sei. Vocês têm essa curiosidade no natação como a gente tem no futebol? Temos sim, temos. A gente, na medida do possível, sempre que vê um fala do outro, que viu não sei quem. Vocês são E amigos? tal. Somos amigos. Mas são amigos igual piloto de Fórmula 1 ou amigo mesmo? Não, olha, eu não vou dizer que eu sou amigo, porque é um cara que eu acho que eu não vi desde 87 que eu não vejo. Mas eu já ouvi dizer que ele casou com uma australiana, mora na Austrália e dá treino. O Bauman. O Bauman. O Vassalo tem uma escolinha de natação em Porto Rico e nada master. E assim por diante. Então a gente tem ideia de todo mundo. E aquele que nós E conhecemos tá todo lá mundo mais ou menos é igual, Márcio viu? Bernardes, lá no Todo mundo mais Ramatigã, gordo, então. viu? Tá todo mundo mais gordo, todo Mas mundo olha, Marcos brigando Pitts. também. E que mantém a natação viva, né? Viu? É uma coisa bem interessante. Você acha que o Marcos Pitts, é bem lembrado, Eu e o Foi Marcos o grande conhecemos nome- o Marcos Pitts grande lá em nome da Israel, na natação Maccabi mundial, de certo? 85. ele eu foi, acho, ele eu foi o É o Ian Pelé Thorpe da natação. da época É, o dele. Pelé. Não, o Ian Top, por mais que ele faça, ele nunca vai conseguir. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir o que o Marcos Pitts fez. Tudo bem que era outra época, se era mais fácil, era mais simples. Eu acho que tudo é difícil. Ricardo, você falou Sete muito dos mulheres. homens e as mulheres na natação, né? As Hoje. mulheres na natação, a Tão natação ruinzinhas? brasileira tem dificuldade dificuldade. com mulheres, né? Mas está melhorando, viu? É? Então já vou Você aproveitar. falou só de os homens. É verdade. Tá faltando uma Vou mulher aí. aproveitar de talento para o futuro. Uma garotinha de Pernambuco chamada Joana Maranhão, que nada tudo que é prova também, porque infelizmente o Brasil, nesses últimos 10 anos, se tornou um país de velocistas. Pula de um lado, sai do outro, 50 metros, vai e volta no máximo, não aguenta mais nada. E a gente tem o Lucas Salata, que eu falei, o Caio Mágica, 200 borboleta, e essa garotinha de 14 anos de Pernambuco, Joana Maranhão, que nada tudo. 200 peito, 200 metros, 400 metros, Pronto, tem uma ela mulher. pode Tá- ser. Você está fazendo um raio-x aí do futuro da natação brasileira e deve ter muita gente aí em São Paulo, pais, né, que meu filho tem potencial, ou um treinador que enxerga um potencial em um garoto que ele treina. Como é que faz para vir ao Projeto Futuro, para passar por Sei, você, sei. para o olho Você falou que clínico tem garotos do... dos outros estados aqui do no programa, Pradinho. eu não sabia, Certo. achava que era só paulista. Não. São carentes? O Projeto Futuro? Ou são... O Projeto Futuro foi instituído em 84 pelo Franco Montoro, com o objetivo de descobrir e desenvolver novos talentos. De início com atletismo e judô. E de uns 6 anos para cá foi incorporado também a natação, no meu caso a minha equipe do Ibirapuera, e o voleibol, que hoje é com o professor Moreno, também fazendo um excelente trabalho lá. E a gente tem 11 vagas ali no alojamento, que fica do lado da piscina do Ibirapuera, dentro do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. Na verdade, lá moram 90 atletas. Do judô, atletismo, voleibol e natação. Eu tenho 11 vagas. A Malra Imagem morava ali até outro Exatamente, dia. treina lá até O hoje. diretor é a Paula, não é? Não, a Paula é do A Paula é Centro do Olímpico. município. Marcos do município. Arbaitman ajudou muito esse projeto. Ajudou, sim. Aliás, eu estive com ele em Israel. É. Não, aliás, olha, muita gente ajudou. E graças a Deus que existe até hoje e de maneira bastante sólida. E então Vai a gente entrar tem, lá. Suas 11 vagas. a gente tem né? esses atletas que moram 11 lá. vagas por ano para Fora eles, a gente tem garotada também que mora em São Paulo e treina lá também. E esses de fora são extremamente talentosos, mas que cresceram demais para as cidades onde eles moravam e estão procurando um treinamento de mais alto nível. Eu tenho 5 de Tocantins, 2 de Minas Gerais, alguns do interior de São Paulo aqui. Então eles saem das suas respectivas cidades e dos seus lares e vêm treinar e morar aqui com a gente. Como é que é feito? Tem um prazo, uma época do ano? Olha, na verdade, seria legal falar assim, olha, escreve para tal lugar, mas eles têm que já ser quase especialistas para eles conseguirem vir aqui. Entendeu? Quer Então, dizer, o treinador dessa gente já observa e envia pra cá. então existe uma coisa também interessante na natação, que a gente fala assim, desperdício é talento. Meu, quando há um talento na natação, não é desperdiçado, viu? Eu tenho o Projeto Futuro, tenho o Santa Cecília, tenho o Pinheiros, tem a UNAF em Ribeirão Preto, alguém vê e alguém pega.
Agora, Então, me diga uma se o coisa, cara a moeda, nada mesmo... você no futebol, a gente costuma dizer, bom, esse moleque tem panca, só de olhar e bater na bola, jeito de andar, jeito de correr, esse cara é bom. Na natação, a moeda dele é o tempo ou você olha e você também sabe que o cara é bom? Os dois, é o tempo. Tipo assim, eu posso até... Às vezes a gente vê um garoto muito jovem, que faz um tempo muito bom, mas você vê que ele nada na força, né? Aí você vê um outro carinha que ele faz assim na água, ele alisa a água, ele não briga com a água, né? Você vê que ele flutua, que ele quase não afunda, que ele bate o pé e ele sai que nem um peixe embaixo d'água. Então, existe aqueles que nadam na força, na raça, coisa que eu não acho tão positivo, que muitas vezes eles param de melhorar muito cedo porque nadam na força, às vezes simplesmente porque eles são mais fortes que os adversários. Isso foi erro de preparação na base ou é da um característica do garoto? Às vezes é característica, às vezes é um pouquinho de erro também. A gente tem uma tendência de enfatizar a competitividade muito cedo e às vezes usar instrumentos com garotos muito jovens que na verdade você só deveria usar com atletas mais velhos, tipo musculação. Você pode pegar um garotinho de 12 anos meio grandinho, se você der trabalho de força, musculação para ele nada igual um cara de 15. Só que aos pouquinhos os outros vão chegando e ele para naquilo e muitas vezes ele para de nadar, né? Então o desafio realmente é você dosar para que você mantenha ele motivado, mas que ele melhore a cada ano um pouquinho mais, que ele não melhore rápido demais, exatamente. E aí, seu Márcio, qual é a dúvida que fica? Não, eu tenho um ponto de vista bastante firmado. Lamentavelmente, eu acho que as nossas gerações, mais a nossa, né? Eu sou 10 anos mais velho que você, um pouco mais que você, que o campeonato. Nós não veremos o Brasil um país potência olímpica. Eu sou realmente realista. A gente é muito pobre. Eu acho que a única... o que os governos, as entidades, todo mundo deveria... Muita coisa antes para se fazer. Não, é verdade. Mas a questão da prioridade, o esporte não é prioridade. Eu acho até errado se for prioridade. Mas escuta, mas através do esporte, você quer ver uma coisa? O pessoal fala de segurança, fala de situação que a gente vive hoje em São Paulo, particularmente. Eu acho que a única coisa do modelo comunista que a gente deveria copiar ipsiliter, e eu conheço de diversos países, principalmente Cuba, é o esporte. É o modelo do esporte. Por quê? E aí você fala assim... Só pode ser bom, né? Porque aquela pobreza danada de Cuba, mas aí vem... muito bom. Mas não é o problema de Cuba. E na área da saúde. Saúde brilhante. Eu já escrevi várias coisas a esse respeito, porque eu fui conhecer em loco, fiz questão de conhecer Cuba, Rússia, os países da cortina de ferro. Agora mesmo, depois da Copa, eu passei por alguns países que se transformaram em democracia. Eu acho o seguinte, quando você fala assim, é um país pobre, vai dar como prioridade o esporte, etc, etc, aparentemente você tem razão. Mas é através do esporte que nós podemos, primeiro, dar atividade, da disciplina, educação, formação para a criançada. Em cima disso, Marcelo, porque é muito importante isso, Milton, perdão, mas o cara só pode praticar esporte, você falou, ele vai treinar das 5 às 7 da manhã, vai para a escola. Então você dá o esporte, mas dá a escola. Para você dar o esporte à escola, você dá a merenda, você dá o almoço, você dá a higiene, e aí ele chega num nível tal de seleção, você dá também a habitação, dá a casa popular para ele, com facilidade para que o pai compre, facilite, enfim, é uma coisa que envolve todo o social, é uma coisa completa. Há pobreza em Cuba, há pobreza, mas nenhum atleta é privilegiado. É por isso que quando a gente ouve, viu, Milton, falar em Olimpíada aqui no Brasil, a gente precisa combater radicalmente isso, porque história de Olimpíada no Brasil nada mais é do que plataforma política. Fazer mas aí é outra discussão. Eu traria a Olimpíada, mas daria para uma grande empresa multinacional tomar conta. Mas não dá, só isso não dá, Milton. Mas aí isso é um tema para simpósio, mas eu daria para uma empresa de marketing que ela bancaria 100%. Eu concordo. E se ela tivesse 100% de lucro, parabéns para ela. Mas teve 30% de prejuízo, azar dela. Não tem. Qual, nesta casa fazedora de leis aqui na Assembleia, nesse programa, aliás, não há quem não o conheça, mas eu estou muito surpreso com a sua fluência. Você é um cara muito alegre, eu achava que você é um cara fechado. E você... Eu achei também, eu não conheci o Ricardo pessoalmente. Ele chegou quietinho. Estou apaixonado, entre aspas, pelo Ricardo Prado. Ricardo, o que você diria para as autoridades políticas que estão, tanto deputados acompanhando a nossa gravação, o pessoal que está acompanhando em casa, qual é a solução para o esporte? Estou vendo que você está muito sério. Não, eu sou, mas ouvindo o que ele falou, eu concordo também. Eu acho que dá para se economizar dinheiro investindo no esporte, né? Na educação das crianças.
Eu sou um cara que devo tudo ao esporte. Eu me considero educado, eu tive a oportunidade de fazer várias faculdades, graças tudo à minha natação. E eu acho que posso ser um exemplo para outros que vêm aí. Porque bem ou mal, olha, eu sou o 5º filho de funcionários públicos de Andradina. Entendeu? Eu tenho 1,68 de altura. Se eu conseguir ser vice-campeão olímpico e tal, tudo bem. Muito apoio daqui, muita coisa dali, mas não é impossível pra gente, né? O Brasil é um país de pobres, mas é um país rico, A né? gente pode comparar Só até não agora. contou quanto tempo você foi recordista mundial. Eu fui campeão por 2 meses. 2 anos, perdão. Até 1 mês antes dos Jogos de Los Angeles, o Bauman bateu o meu recorde. Esse Ei, de Bauman, novo, né? hein? Esse Então, na verdade, Bauman. então, ia ser a grande lance aí ver quem era quem. Bom, nós Foi estamos, ele. infelizmente, conversa maravilhosa com esse Ricardo Prado. Que influência, né, Ótimo, Calil? ótimo. Muito obrigado por tê-lo aqui. Você que é uma brilhante Adorei, repórter. O adorei. Márcio Bernardi, depois de muito tempo, a gente voltou a fazer um programa juntos. Meu caro Ricardo Capurati, companheiro da TV Record. E parabéns, cara. É uma pena que o país não muito faça obrigado. tanta justiça a você, porque você está naquele patamar de grandes heróis da história do esporte brasileiro. Bom, muito obrigado. Então eu já aproveito para me oferecer para participar do seu programa, do seu e do seu também, para poder falar mais de natação e quem sabe reparar um pouco dessas injustiças que você falou. E a Então, gente- muito obrigado. Eu acho Muito que obrigado.